Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal de investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Estamos aqui diretamente aqui do estúdio da Novos Horizontes, trazendo sempre as informações e cotidianas da economia. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estou aqui com meus parceiros aí, Ronaldo Rosenthal, Ranieri de Matos, discutindo hoje temas como Bitcoin, que está na moda aí. Todo mundo fala sobre Bitcoin. É bolha ou não é, hein? Discutiremos isso aí depois, Bitcoin Cash, outras informações. Falamos um pouco aí sobre dúvidas de ouvintes, sobre a ideia de consórcio, muitos aí nos questionando aí. Felipe, vocês falam de investimentos, finanças, e eu quero entender um pouco mais de crédito, consórcio. Então vamos dar uma palhinha aqui. Então bastante coisa boa hoje aqui. Primeiro dar uma boa tarde aqui, né? Boa tarde, Ranieri. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ranieri. E bem-vindo de volta, Felipe. Coisa boa. Não participou do último, agora retornando. Exatamente. Estávamos aí longe aqui de Santo Estávamos aí no Nordeste brasileiro. Estamos de volta aí com as informações aí da economia. Até me convidaram para participar dos programas. Olha, estava lá na praia, longe da televisão, longe, então acho que não ia mais atrapalhar do que ajudar. O áudio não ia ficar muito bom com as ondas do mar, né? É verdade, ia ter todo um problema aí de áudio que ia ser um desafio pro Fábio editar, então deixamos aí, que foi muito bem representado aí pelos companheiros, muito bem falado aí por todos que ouviram o programa do último 15 dias. Ok, pessoal? Então, iniciando aqui com o relatório Focus do Banco Central, dados da economia e PCA, que lá também, sempre lembrando, Central do Investidor, aplicativo lá da Esperato Educação, centraldoinvestidor.com também, o site lá da Esperato, você pode acompanhar os dados da inflação, dados do dólar, e aqui a gente sempre trabalha nesse início trazendo uma projeção para os próximos períodos, né, quando a gente inicia ali, como é que se espera o índice para o final de 2017, que os principais gestores, os principais players do mercado, os principais bancos acreditam como vão fechar esses dados. No sentido aí, não é algo de futurologia, é tudo uma questão de estudo e expectativa. O mercado sempre vive de expectativas, ok? Então a inflação espera-se aí fechar em torno de 3,09% nesse final do ano. No sentido aí 3,09%. Abaixa, né? Tá bem baixa aí vem todo aquele questionamento e vocês lá bata essa inflação baixa, mas o meu dia a dia e realmente a gente não vê isso, a gasolina 3,50 quase aí, como você explica isso 4,50. aí? 4,50, se fosse 3,50 seria algo totalmente filas nos postos, né? 4,50 e sempre lembrando que cada um tem a sua inflação. Isso aqui é uma cesta, né, que se busca os alimentos, que realmente caiu. A gente sendo o próprio soja, né, que chegou a 80, numa época R$90, hoje está 55, frutas, verduras, tudo isso aí. Porém, o que puxa realmente a inflação são os preços administrados pelo governo, mais uma vez, como a gasolina, o gás de cozinha, que puxa realmente. Então, a inflação para quem utiliza bastante o veículo é muito diferente de uma pessoa que não utiliza carro, exemplo, né? Então, é importante dizer que a inflação, cada um tem a sua, que é uma média, né? Mas é uma percepção meio subjetiva, digamos assim, né? A minha visão é de que os preços não estão aumentando no mercado. Né? A gente, tirando a gasolina, essas compras que a gente faz no mercado, assim, a gente tem um preço que está mais estável. Antigamente, pouco tempo atrás, né? Um ano atrás, a gente via toda semana, todo mês, subia, os produtos estavam sempre subindo. Exatamente. Agora a gente deu uma estancada nessa subida, né? Exatamente. Então, o que realmente sobe são os preços administrados hoje pelo governo, como a gasolina, gás de cozinha, esse tipo de produto aí, esse tipo de mercadoria que vem impressionando a inflação para cima. A gente vê aí as frutas, outros produtos, né? Mas com certeza é uma cadeia, uma reação em cadeia depois, se realmente acontecer continuar a subida forte. Isso é muito importante, se deve hoje, porque o governo, principalmente, ele ligou o preço da gasolina diariamente ao preço do petróleo lá fora, né?
Então, isso é uma sacanagem, porque durante um bom tempo o petróleo caía de 120 para 50 dólares e não existia isso, era fixo e só subia imposto, né? Então é importante lembrar, sempre é importante lembrar, hoje 70% da gasolina são tributos também, tem toda uma questão que se discute, né? Então, se o petróleo continuando a subir, a gasolina continua a subir, né? E bom ver quando o petróleo começa a cair, porque é um ciclo, uma hora vai cair, vamos ver se vai continuar atrelado ao preço internacional ou se o governo vai desatrelar novamente para manter o valor lá em cima, né? Exatamente. Até teve um caso, eu não cheguei a ler mais por cima ali, que houve uma queda no combustível e espero que realmente houve um reajuste negativo, então, na gasolina, né? Ficou algo assim, realmente é o preço real, né? Mas existem outros problemas que a gente sabe aí de 70% de tributação. Pesa bem essa carga, né? 70% é demais, muita coisa, é muita coisa, né? Daí, felizmente, muda-se o foco para, tem cartel, não sei o que, tal. Tem, com certeza, como qualquer negócio de postos aí, tem cidades que é mais barato do cara, mas tem que discutir por que uma tributação tão alta, né? No sentido aí, CID, todos esses impostos aí. Ok, taxa de câmbio, expectativa aí, em torno de R$ 3,20 a taxa de câmbio, a mesma da semana passada. O dólar hoje em torno de 3,26 no mercado futuro. Muito se discutia aí a questão da reforma da Previdência. A gente tinha uma expectativa muito forte de ser cada vez um passo a mais dessa aprovação. Depois aconteceu a trabalhista, que a princípio é melhorar um pouco a economia, discute também a tributária, tudo isso aí. Porém, isso aí, o governo vai deixando, não resolve isso, vai empurrando, e a gente sabe como é que é 2018, né? 2018 é um ano da eleição, onde um ano aí que... não se vota nada. Exatamente. Depois a gente pode falar um pouquinho no próximo bloco sobre as reformas aí, a implicação dessas reformas na economia. Exatamente. E aí a taxa Selic, expectativa aí de 7%, hoje em torno de 7,5% ao ano. A taxa Selic é para fechar em torno de ter mais 0,5% de corte, fechando a 7% ao ano. Importante dizer que as aplicações financeiras tendem a buscar um rendimento menor, e os empréstimos ficam mais baratos para quem busca crédito, né? Então, tudo isso aí é a lógica da taxa Selic que a gente acompanha aqui no programa. O PIB, expectativa é fechar em 0,73% nesse final do ano, e ano que vem em torno de 2,5%, né? Com as reformas, se forem aprovadas aí, dá para buscar um PIB de 3,5% até 4%. Tem dois dados aí desse relatório Fox que a gente lê aqui sempre, que parece que ainda não chegou assim no dia a dia das pessoas, né? Um é essa que tu falou agora há pouco a respeito da inflação, as pessoas não têm a percepção de que os preços pararam de subir, né? E a outra é o crédito. Né? O crédito ainda está caro. Se a gente pegar e olhar o extrato do nosso banco ali, a gente vai ver que o juros do cheque especial continua alto, é 12% ao mês, é 300 no ano, né? O cartão de crédito continua alto. Então a gente espera que no próximo ano essa queda da taxa Selic se reverta em um crédito mais barato para o consumidor, né? Ou pelo menos para crédito empresarial, que seja capital de giro, esse tipo de coisa, que aumente a produção, até melhor. Né? Mas o reflexo dessa queda de juro da Selic ainda não chegou, foi visto, né? Isso aí o crédito pessoal hoje ainda é 4,5%, 5%, né? A gente vê que o cheque especial em 10, 11%, né, por cento, né? O cartão de crédito também. Sempre uma dica, evitem de pagar sempre o mínimo do cartão, né? Que o juro hoje é de 15% ao mês. Evitem sempre, né? Porque isso é uma bola de neve. R$1.000 que se deixa de pagar hoje é 4.000 no final do ano, uma taxa de 14%, e aí passa de 1 milhão, né? Então evitem ao máximo, né? Mas o que o Ranieri falou é verdade, exatamente, né? Ainda não chegou. Uma questão ainda que o juro muitas vezes não pode. A gente tem uma expectativa do juro aqui do Banco Central ter um controle, mas a questão do juro muito se deve a bons pagadores, maus pagadores. Exato, tem outros fatores que o banco utiliza para compor essa taxa de juro ao cliente, né? Exatamente. A Selic é um deles, mas é só um deles. Tem outros como taxa inadimplência e tal. Hoje tem o score, isso é importante, quem trabalha em banco conhece o tal de score hoje, né? Que é os pontos aí. O Serasa, principalmente o Serasa Experience, faz lá uma análise de quem nunca atrasou contas na sua vida, né? E vai transformando isso em pontos, de 0 a 1.000.
no sentido, e aí se faz um levantamento. Quem nunca atrasou uma conta, né, vai estar com score em 985, e atrasou uma conta, automaticamente caiu no Serasa, esse score vai lá para 600, 700. É a maneira que os bancos estão achando, é chamado cadastro positivo, que eles chamam aí, né? Que é a maneira aí. E é engraçado nos bancos, que os bancos querem emprestar, só que realmente vem aquela questão de, opa, será que eu vou receber ou não, né? Então, o banco realmente ele trabalha muito com essa análise aí, porque ele vai emprestar 100 mil para uma pessoa, pelo menos aí que a pessoa vai ter que cumprir, né, aquilo ali, e aí tem grande risco ainda de inadimplência, né, em grandes aí, e aí isso é algo interessante. Então é muito engraçado ver nos próprios bancos, né, o pessoal tem meta de crédito lá em cima, não consegue emprestar, e aí metade não é aprovado, muitas vezes por questão de score, né, então é algo bem preocupante ainda, né? Isso aí se vê muito em relação ao PIB, né? O país crescendo, as pessoas com certeza vão buscar pagar. A crise que veio dos últimos anos deixou a maioria da população endividada, né? Então hoje em dia está complicado. Todo mundo atrasou uma conta. Então quando vai tentar pegar esse crédito no banco tá um pouco difícil, mesmo com a taxa mais baixa. E o orçamento ele já está comprometido, né? Na dívida que fez tempos atrás, 25 anos, lá, o seu apartamento e tal. Ele pega uma média, um orçamento, já está comprometido com 20% da renda isso, 30% da renda isso, então, e aí se faz a análise, será que tem a capacidade? Ele tem um empréstimo até 2025, ele tem, e aí como é que fica? Será que vai conseguir pagar? Tal. Garantias, né? Acho que o mercado vive de garantias também, os principais bancos, né? Então tudo isso aí crédito é algo muito complexo, né? Acredito que é algo bem complexo, mas o Ronaldo falou, tem tudo a ver essa questão do endividamento dos últimos anos aí, é algo aí que muitos analistas falam que 2021, 2022, aí a gente volta a níveis aí que o orçamento vai estar, e aí novamente vai vir um estado, um governo que vai ver isso como uma oportunidade, às vezes até como o populista ou não, né? E aí novamente libera crédito. Nosso papel aqui é sempre preparar as pessoas para ter educação financeira, né? Não ficar dependendo do estado, não fazer as suas próprias reservas e aí utilizar as crises até como às vezes como oportunidades, né? Quando quem tem dinheiro hoje na mão, com certeza, até no próprio banco, com garantia, hoje tendo garantias, consegue empréstimos muito bons, né? Fundamental. Ok, pessoal? Então falamos aqui também do PIB, expectativa de 2,5%. Passando rapidinho aqui, dados questão da reforma da Previdência, a discussão vai estar aí até final de novembro, aí tem que ser, senão vai ficar para o ano que vem, e aí novamente aí vai ficar realmente só para o ano que vem, exato, e aí a gente sabe como é que funciona 2018. Consumidor planeja gastar mais na Black Friday, um dado interessante aqui, desde a GfK, quase 70% dos consumidores pretendem ir às compras na Black Friday esse ano, marcada para a última sexta-feira, agora de novembro, né? Intenção de desembolso em torno de R$ 713, expectativa um aumento de 10% em relação a 2018, então até discutindo hoje com um empresário aqui da cidade, o mercado está um pouco parado, dizendo assim, e um que ele acredita que seja porque realmente é o Black Friday, todo mundo espera o Black Friday, então o cara, em vez de consumir agora, ele sabe que tem que consumir, ele espera o Black Friday, né, em relação... E essa cultura do Black Friday é uma cultura americana, muito forte nos Estados Unidos e vem importada para o Brasil, e no Brasil já estuda, provavelmente o ano que vem vai acontecer em outubro, porque os gastos são muito fortes agora, na última sexta-feira de novembro, e para o Natal tem caído um pouco as vendas. Então provavelmente vai ser adaptado aqui no Brasil, vai virar em outubro ano que vem, essas promoções. É isso aí. É a maneira como o varejo encontra, né, de buscar cada vez mais alternativas aí, aumentar o consumo e os lucros principais varejistas aí, né? Para terminar, sempre é bom, uma pauladinha de leve aqui, né? Senado defende fundo bilionário para campanhas eleitorais. Novamente esse tema aí, o Senado aí levando em consideração em torno de 1,75 bi hoje os recursos aí querem levar para o fundo eleitoral, né? Então, fundo partidário, que há 2 anos atrás era 300 milhões, já era bastante, né? Exatamente. O pessoal, depois que desencadeou a Lava Jato, né? Que começaram a descobrir as fontes de financiamento para as campanhas, né? Que é através de listas da Petrobras, etc e tal, todos os partidos, vários partidos, né? Exatamente, todos. E com ato contínuo o Congresso aprovou um aumento desse fundo partidário, acho que secou a fonte corrupta, né? Exatamente. E daí foi para quase 1 bilhão.
E agora, pro ano que vem, eles querem mais ainda, que é 5% da receita líquida, se não me engano, né? O que é... de vários pontos possíveis que a gente pode analisar, a gente não consegue entender que vergonha, como isso pode ser possível. Exatamente, né? Então, até uma pequena comparação, os precatórios hoje, né, para ter uma ideia, em torno de 100 bi, hoje muita gente aí presa com precatório, e aí tu pega em relação a 5% da receita líquida para partido eleitoral, né? Os caras fazer campanha política. De 1 ou 2% da receita líquida para precatório, os caras querem aprovar 5% da receita. Para um mês de propaganda, né? Algo que não fica, não é algo concreto, não é investimento. É um mês de propaganda, apenas mídia. É vergonhoso, né? É vergonhoso. Esse país. Ok, pessoal, então o primeiro bloco encerrado, estamos aí de volta daqui a pouco no segundo bloco aqui diretamente do estúdio, falar sobre o Bitcoin, falar um pouco mais aí sobre esses dados aí que trouxemos nesse primeiro bloco, ok? Até o segundo bloco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui ao Conexão Esperato, segundo bloco, depois dos dados econômicos aí, nesse primeiro bloco. Discutir então, falar um pouco aí sobre essa questão das reformas aí do país, questão até do mercado aí, como é que tem se comportado com essas últimas expectativas. Sempre é importante dizer que esses fatores macroeconômicos, juros em queda, tudo isso daí foi realmente dessa melhora, desse descolamento da política aí, algo aí que realmente tem sido feito desde abril e maio do ano passado, né? Então, sim, agora que está começando principalmente a aparecer esses dados aí para o mercado real, como era em 2013, 2014, às vezes demora 8, 9 meses para chegar até o povo, na verdade, até o brasileiro lá, que está ouvindo, né, almoçando, ouvindo a gente aí, que segue sua vida normalmente, né? Então isso daí com certeza demora 8 ou 9 meses. Isso que a gente quer entender, né? Os reflexos dessas ações dos políticos agora, elas demoram, então, algum tempo para chegar. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Felipe, a respeito dessas reformas, né? A gente teve a aprovação da reforma trabalhista, que já foi um passo adiante, né? Entrou em vigor essa semana. E a gente está em discussão agora no Congresso a reforma da Previdência, né? Minha pergunta é o seguinte: o que efetivamente muda para o país ou para a economia com a aprovação ou não dessa reforma? A reforma é algo bem polêmica, né? No sentido aí que mexe realmente aí com algo que é o que fala que é o objetivo realmente do trabalho, quando a gente utiliza aí 30 anos de trabalho para poder se aposentar, né, com um salário justo, pelo menos aí, que não, infelizmente não é um salário justo, porque a maioria hoje 1% somente aí realmente vivem, né, com o salário da aposentadoria, o resto tem que continuar trabalhando, vivendo em parentes. A realidade do Brasil é essa, né, porque aí tem outros fatores que a educação financeira ajuda para essa parte aí, que até o objetivo nosso aqui é que a gente não dependa apenas da Previdência, mas sim que a gente depende das nossas reservas, né, que a gente consome. Então, com certeza, há um tema aí que mexe principalmente aí com grandes salários, nesse sentido aí, mexe com rural, também mexe com toda uma expectativa aí. Hoje a realidade realmente é que a Previdência gera um déficit, né, em torno de 180 bi, que trabalha esse ano que vem também, mesma coisa, e muitos economistas falam, se a gente não tiver uma reforma da Previdência, vai chegar um momento aí, 2023, 2024, que a gente vai ter mais passivos do que ativos. Então a gente tem que contratar mais gente, e esse custo a gente vai unir, então faz com que a gente às vezes se transforme numa Grécia ou em velhinhos pobres, né, no sentido, porque para a gente manter, né, às vezes o salário, no sentido a gente tem que pagar cada vez mais impostos, né, no sentido. Então é um tema muito polêmico. Bola de neve, né? É um tema realmente muito polêmico, né? Uns dizem que a reforma pode ser superavitária, tem toda uma questão aí, mas realmente esse cálculo aí ele tem que ser ajustado, no sentido aí, se a gente conseguir manter, porque é que nem vamos fazer uma análise aí, a gente monta uma reserva vou parar de trabalhar aos 50 anos e quero ver até os 80, né? Então e aí a gente tem que fazer um cálculo, né? Quero gastar quanto? 10 mil reais por mês.
Então tem que ter quanto? Esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Chegar lá que o cara tenha, não seja que nem o Jorginho Guinle, né? Como a gente usa no exemplo, o Jorginho Guinle do Copacabana Paz, onde ele diz, né, que eu fiz o meu cálculo para viver até os 80 anos. Né, mas vivi até os 88 anos e me ralei, né, numa frase dele. O Jorginho Guinle era um milionário do Rio de Janeiro lá que morreu pobre, né? Exatamente, a família riquíssima, né, rica lá uns dizem até da história que era onde é o aeroporto de Guarulhos, né, eram terras deles, né, tudo uma questão, família rica, e ele com certeza, uma vida de bom vivan, buscou essa, no Copacabana Palace, fundador, uma história bem interessante, né? Mas infelizmente aí o dinheiro dele realmente acabou. Ele se programou para viver até 80 anos, então gastou. Né? E o cara é bilionário, né? E acabou vivendo mais do que ele esperava. Então, e fez bem o cálculo, durou só até 80 mesmo, não foi nem até 81. E hoje foi uma das famílias mais ricas no sentido aí. E aí tu vê que durou mais 8 anos, que bom, né? Que durou mais 8 anos, sempre é bom, uma vida longa, mas o cálculo dele errou. Mas para questões de previdência ele errou o cálculo, né? Exatamente. Morando de favor no hotel que era dele, né? Então é esse raciocínio que a gente tem que fazer quando a gente discute previdência, né? Não é uma questão de... quando fala que você é a favor ou contra, né? Você não tem que ser a favor ou contra que 2 mais 2 é igual a 4, né? Pra mim, você não tem como ser contra muitas vezes esses dados. Aí, com certeza, você tem que achar alternativas, né? Como qualquer empresa ou como qualquer orçamento doméstico, se eu gasto 3 mil e eu ganho 2.700, eu tenho que realmente dar um jeito de conseguir 300. Sim. Né? E aí, ou de uma maneira, vou ter que ter um empréstimo no banco, né? Ou vou ter que... o que o governo faz? Ele joga esse empréstimo para nós, em tributos. Né? Então, isso que a gente tem que realmente discutir. Aumenta, né? Onde a dívida pública, né? emite título, tem várias maneiras, né? Que o governo, todas elas fazem com que o governo se endivide mais. Exato. E esse é o desafio, a gente não enxergar somente agora, mas 2023, 2024, várias prefeituras, a partir de 2023, 2024, terão mais passivos do que ativos. Então a gente tem que discutir isso aí realmente para uma questão aí. Então é um cálculo, né? Então uns analistas analisam assim que no momento que a gente tiver a reforma sendo aprovada, no sentido aí, o PIB, grande chance aí o PIB buscar um crescimento de 4% ao ano, no sentido até os próximos anos, porque querendo ou não, o Estado vai precisar, vai ter menos déficit, vai poder controlar um pouco sua dívida, pode segurar um pouco, poder diminuir um pouco o imposto, tem toda uma questão aí que pode ser levada em consideração. Daí, entre outro tema, desonerações que o governo deu grandes valores aí. Infelizmente o Brasil nos últimos anos talvez não foi muito social, foi mais, ajudou mais o bolso empresário, né? Porque a grande dívida nossa é do BNDES do que às vezes o social. Uma parcela pequena, né? E às vezes o BNDES prestou muito mais. E grande parte dos beneficiários desse crédito barato do BNDES são empresas que não precisariam né, ter esse subsídio, etc e tal. Mas isso é uma outra questão. A minha pergunta assim, é mais do ponto de vista do investidor agora. Né? O que um investidor pode esperar dessa aprovação ou não da reforma da Previdência? A gente sabe que o mercado financeiro, eu digo o mercado de ações, deve seguir uma tendência de alta aí com essa aprovação. A minha pergunta é se não se aprovar agora, se empurrar para o ano que vem, o que acontece com o mercado? Qual é a tendência disso? Exato, o mercado sempre vai dizer que ele é feito por números, né? Ele é feito por expectativas de receita, despesa, de lucro. Então, se ele está certo ou errado, não sei. Só sei que ele tenta, de uma maneira, não precificar os números que são informados. Né? Uma reforma, não aprovação da reforma da Previdência, grande chance de aumento de tributos ano que vem. Né? E pode começar num PIS/COFINS, alguma coisa. Aumento de tributos, quer dizer o quê? Aumenta o custo das empresas. Aumenta o custo da empresa, o cara vai ter que demitir. É menos dinheiro na economia, né? É menos dinheiro na economia, mais dinheiro né? pro governo. Não é um dinheiro para cobrir um déficit, né? Então, não é dinheiro para investir, né? Pro ralo, né? Então, gera desemprego, a empresa tem que diminuir, vai ter que gerar o tributo, né? Então, tem toda uma questão aí de se analisar. Então o mercado olha aí, ele olha realmente isso aí, né? Então no momento que a gente tiver uma reforma da Previdência, vai ter um déficit menor, sabe que o governo não vai mais subir impostos, pelo menos por enquanto, se não fazer realmente se não fazer algo de errado, né? Tudo isso aí, então, novamente pode focar na sua produção sem ter o risco de aumento de impostos que a gente tem aí a partir dos uns 10 anos, a gente teve aumento de impostos sempre. Então o mercado realmente olha dessa maneira, né? A questão
questão da reforma. Por isso que ela é tão importante, principalmente nesse ponto de vista, questão de despesa e receita. Então esse é o principal, a ideia. Com certeza depois, se a reforma for aprovada, juro em queda, né? Grande chance de juro em queda, um crédito mais barato, né? Tudo uma ideia, porque vai parar um pouco de onerar um pouco a sociedade com esse custo aí de previdência, no sentido aí, né? Então, aqui é somente uma análise de economia, né? A questão de favor ou contra, geral. né? Não a gente entra nesse termo, a gente só olha realmente que o mercado realmente olha nesse sentido, né? Então, a trabalhista teve agora, né? No sentido, a gente tem aí 15 milhões de desempregados, né? A trabalhista é uma ideia de pelo menos desinjeção um pouco, né? Essa ideia. Outra reforma tem a tributária, né? Hoje a gente sabe aí que um empresário aí, às vezes, está focando no seu negócio, ele vai ter que ter lá, é importante ele manjar bastante de ICMS, bastante de ISS, vai ter que manjar de imposto de renda para poder manter os seus negócios, né? E não, tem que ser o contrário, né? Tem que ser algo... A complexidade do nosso sistema tributário é enorme, é muito grande. Exatamente. Aí tem outras discussões também, de liberação de jogo, né? Tudo provavelmente para cobrir rombo, né? Então, uma coisa que a gente tem que discutir, infelizmente, a gente tem que discutir, olhar os dados de previdência e realmente discutir qual a melhor solução. Não vamos aprovar? Não, ok, então beleza, então vamos ter que achar outra forma, então, né, ou ter que aumentar tributos, né, não sei, sabe, não sei, aí, infelizmente, né, como a gente do mercado, a gente sabe que não é saudável isso, né, porque tivemos aí mais de déficit de Rio Grande do Sul sofre isso, né? E eu acho que o pior cenário é um ciclo negativo o aumento de tributos, né? Para cobrir previdência, acredito eu, é uma opinião minha, que tu vai prejudicar a contratação, provavelmente vai um aumento de desemprego, né? Porque as empresas vão ter um custo maior ainda para operar, e a gente tendo mais desemprego, a gente tem menos pessoas contribuindo para a Previdência, então vai aumentar o déficit, então exato, né, não adianta, não é por esse o caminho, acredito eu. Exatamente, então é algo de se discutir, né, deixar apenas o favor ou contra, sentar, realmente conversar, o que realmente alguns até políticos têm buscado, o Ministério da Fazenda tem feito isso, para discutir isso. Tem várias comissões de assuntos econômicos, quem acompanha a TV Senado lá, coloca no YouTube, TV Câmara, tu vê que tem várias comissões, né? Só que a gente sabe como é que uns tentam levar para outra hora, né? Outro tempo, fica aquela coisa que fica muito um jogo político ali, né? Mas é alguma coisa aí que tem que ficar de olho aí para os próximos períodos, ok? Terceiro bloco, estamos de volta e falar um pouco mais sobre Bitcoin. Discutir um pouco aí, tá interessante esse tema aí, tu vê, ficamos falando em 20 minutos, o pessoal rendeu bastante aí, tá bom? Até o terceiro bloco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, Conexão Esperato, sempre trazendo temas polêmicos no dia a dia aí da questão da economia, né, discussão aí das principais reformas. Aí, sem fazer um convite à comunidade aqui, a gente participa da CISA, hoje tem até reunião com o secretário de Transporte do Rio Grande do Sul, né, Infraestrutura de Transportes e o Desenvolvimento. Então Pedro Westphalen vai estar hoje aí na CISA às 19h30, uma comunidade, algo aberto a todos para discutir, como foi do Marcel, tentar sobre a diminuição de leis, e hoje vai ter sobre o secretário Pedro Westphalen aí do secretário de Transporte do Rio Grande do Sul, né? Então um tema muito interessante, convidar toda a comunidade para discutir conosco lá a partir das 19h30. Foi bem interessante aquela última audiência pública que teve lá, inclusive agora a gente estava falando de imposto agora há pouco, né? Eu me lembro que teve uma pergunta lá do empresário da cidade, o Mauro Tidel, falou sobre o ICMS, né? A dificuldade, ele tem uma empresa que vende para fora do estado e a complexidade que é o cálculo do imposto, né? Exatamente, né? A questão que ele trouxe um tema para rever toda essa lógica do ICMS, né? Sim. Porque, por exemplo, o exemplo é a galinha pinto, né? No sentido de ser acima de 2 quilos, ela tem um NCM, né? Para imposto. Isso, abaixo exatamente. De 2 quilos, ele até deu o exemplo, se a galinha diminui o peso, né, durante a viagem,
ela muda de código, né? Exatamente, muda a tributação. Né? Outra coisa que ele falou que eu não imaginava, né? Que um produto, por exemplo, um prego, um parafuso, dependendo para que tu vai utilizar aquele produto, ele tem um NCM diferente. O que muda a tributação. Que é absurdo se a gente pensar o mesmo produto, né? Quando tu tá comprando um produto desse de outro estado, né? O cara vai perguntar para que tu vai usar, né? E dependendo do que tu vai usar, vai mudar o imposto, sabe? Não faz sentido. Então a gente tem várias coisas para serem discutidas aí no âmbito da reforma tributária. Até foi citado muito bem até pelo secretário do município, não acredito que mais de 5 mil leis, né? Santo Ângelo tem. 5 mil leis, a gente tem o Francisco Medeiros, né? Exatamente. A gente tem que mudar um pouco essa ideia de que quanto mais leis, né? Mais na verdade tem que ser menos leis, né? Possível. O mais simples possível, né? Mais simples possível. Exatamente. Se for analisar, é muito complexo, né? O imposto. Não tem que ser um especialista para pensar em abrir uma empresa, né? É muito complexo isso. Exatamente. Então é bem interessante essas comissões e a gente fala muitas vezes, vendo nas redes sociais que a gente quer mudar, né, quer mudar com a forma como é o nosso país. Vamos participar das comissões, exatamente. Vamos discutir essa questão aí, vamos pressionar, vamos tomar as entidades, vamos buscar cada vez mais aí é importante esse contato aí, essas comissões são muito importantes, então eu convido a todos aí, a partir das 9h30, aberta ao público hoje na CISA, Missões Abençoadas aí, que discutir esse tema. Ok, pessoal? Bastante tema interessante hoje aí. Eu tô vendo aqui, falaram que iam falar de Bitcoin nesse blog, eu já puxei o Central do Investidor aqui para dar uma olhada como é que tá a cotação aqui. 25 mil reais tá valendo um Bitcoin hoje. Que loucura, hein? Ronaldo, que loucura isso aí, cara. Que loucura. E a semana passada, Ranieri, em 2 dias caiu $2.000 um Bitcoin. Em 2 dias. Bitcoin é uma coisa muito estranha. Volátil até não poder mais. E pessoas que se dizem extremamente conservadoras, aplicam até em caderneta de poupança, buscando num banco Bitcoin tradicional, buscam Bitcoin. Comprando Bitcoin. Que loucura é essa? E que febre é essa? É uma febre muito estranha que pegou. O brasileiro está entrando muito nisso, é muito estranho. A gente tem um conhecimento relativamente baixo ainda de Bitcoin, né? Não me debrucei ainda sobre o assunto, mas dado o meu background de informática, né? Eu cheguei a fazer um curso de ciência da computação, então eu tenho um pouco de noção de programação e algoritmos, né? Eu dei uma estudada de como é que funciona a ideia do blockchain, né? Uma coisa interessante também do Bitcoin é justamente a finitude dele, né? Uma moeda não inflacionável, né? Então, se a gente for caso o Bitcoin venha a ser adotado como uma moeda, hoje ele não é uma moeda porque ele não é aceito em lugar nenhum, né? Então tem poucos lugares que aceitam, mas caso ele venha a ser aceito e caso ele tenha essa liquidez monetária que qualquer moeda tem, né, ele tem a tendência de valer muito, mas muito mais do que ele vale agora, porque ele vai ser comercializado e utilizado por frações. Então ele tem lá, não sei quantos milhões, acho que é 200 milhões de teto. Então se tu tem um teto da moeda, a tendência é que aquela moeda ela não desvalorize, né, pela fracionária dela, ela não é fiduciária. Essa é uma questão que já começou a ser debatida também, Ranieri. O Bitcoin, como sabe, ele não pertence a nenhum governo e não tem dono. Mas as grandes mineradoras podem ser futuramente donos da moeda. Sim. O que aconteceu que houve essa desvalorização? Eles estavam lançando um hard fork. O hard fork é nada mais que uma atualização para o software do Bitcoin. O Bitcoin ele tem um protocolo que é esse sistema do blockchain, um protocolo dele que é limitado, mas ele tem um software executável que cada cliente tem no seu computador. Eles estavam lançando uma atualização para esse software. E uma mineradora que tem 30% dos bitcoins do mundo não quis atualizar esse software. Então, o que houve? Houve uma corrida de venda de Bitcoin, uma instabilidade, e uma compra de Bitcoin Cash, que é o Bitcoin antigo, que era feita a leitura com o software antigo. É um tema bem complexo, bem complicado, mas tu pode ver que grandes mineradores já estão tomando partido de controlar a moeda. Isso que era uma tendência dela não ser controlável, por isso é interessante. Já demonstraram que não é bem assim, que pode, de repente, uma grande mineradora, que tem grande parte dos bitcoins, controlar a moeda. O que é uma mineradora? Boa pergunta.
Mineradora. É o sistema de informatizado que fica fazendo o protocolo blockchain. Isso. Né? Que quando tem uma operação, por exemplo, eu compro alguma coisa de ti, te pago com blockchain, aquele registro de que eu tô transferindo esse meu dinheiro para ti, né? Ele tem que ficar armazenado num livro caixa. Né? E esse livro caixa, esses nodos do livro caixa que é o blockchain. Então algum computador tem que fazer esse registro, né? Para eu não poder gastar 2 vezes o mesmo dinheiro. Né? E esse registro é o registro que é feito pela tabela hash do blockchain e ele é propagado na rede. Quem faz esse registro ganha um FII, né? Ganha uma comissão por fazer esse registro. E esse FII é o que eles chamam de minerar. Né? Então tu tá emprestando tempo computacional para a rede Bitcoin para atestar que uma transação foi feita. É por isso que eles estão usando o blockchain não só para dinheiro, mas como para registros de cartório, etc e tal, porque aquele registro ali, a partir do momento que ele é propagado na rede, é muito difícil de mudar ele, porque ele vai estar espalhado em vários nós, né? Então a mineração, até para o ouvinte que está estudando agora, é justamente isso. É emprestar tempo computacional para registro no bloco do registro do livro caixa de uma operação feita com blockchain. Isso que grandes empresas viram. Bitcoin é uma moda mundial, tem grandes mineradoras que mineram 30%, 40% de todo o Bitcoin mundial. Então eles meio colocaram, nós não vamos atualizar esse software da mineração. Então aí tá um risco, criem né? outra moeda. Que nem já foi criado o Bitcoin e o Bitcoin Cash. E o Bitcoin Cash nada mais é que o protocolo antigo do Bitcoin, que já ficou para trás. Então, por isso, corre o risco. Como viram no mercado essa tendência, grandes mineradores podem querer controlar essa moeda. Pode acontecer também num governo controlar grandes mineradoras. Por que não? Pode também, por que não? Estatal mineradora de Bitcoin. Vamos botar Bitcoin Brás. Bitcoin, como é uma coisa nova, não foi definido ainda, pode acontecer. Mas é um risco interessante, cenários, né? É bom entender isso aí. E até porque a gente analisa um governo que tem a sua moeda. Vamos pegar o Brasil, que tem o real. Quando, tá bom, vamos começar a negociar Bitcoin na bolsa, que está previsto para o ano que vem. E a tributação que ele vai querer disso? Ou ele vai querer um concorrente para sua moeda, o governo? Ele vai ter interesse nisso? Ou vai botar uma tributação altíssima disso? Nós discutimos reforma trabalhista, reforma previdência para ter um ganho maior do governo, arrecadação de impostos. Pode ser ainda através do Bitcoin. Uma carga tributária altíssima em cima do Bitcoin. E aí o pessoal que já teve esse lucro grande quando trouxer o dinheiro agora declarado para o país, pode acabar perdendo muito imposto. Esse é um detalhe até para quem investe em Bitcoin. Muitas perguntas se vêm, às vezes, os cursos sobre Bitcoin. A gente não tem como fugir desse tema. Sim. Que é algo que realmente faz parte hoje do mundo dos investimentos. Né? O Bitcoin é questão de tributação. Ele não tem realmente uma portaria. A nova Receita Federal tem. Até tem começado a discutir isso aí. Até tem alguma coisa que é preciso declarar, né? Isso, dinheiro, exatamente. E eu acredito que até o ano que vem vai ter que ter realmente uma regulamentação, porque realmente já faz parte da necessidade. Sim. Às vezes esse dinheiro tá lá fora e às vezes para trazer não é bem assim trocar novamente, né? Porque querendo uma moeda que a gente começou a negociar aqui no Central do Investidor, se via ali era 5 mil, 3 mil, né? Reais. Sim. Hoje tá 25, né? 25 mil. Né? Então algo aí que muita gente fez 1000% nesse sentido aí, na brincadeira, né? Botou 10 mil tá com 100 mil. Isso, e mesmo com esse preço alto, há uma correria para compra de Bitcoin, porque justamente dentro desse aspecto de ser uma moeda finita, ele pode valer um Bitcoin para chegar a 1 milhão. Exatamente. E por ser um mercado novo, tu vê uma notícia de uma mineradora, pode cair o preço de uma hora para outra, né? Imagina $2.000 em um dia de desvalorização. É muita oscilação isso. Sim. Exatamente. A gente tem que dar uma dica, né, para quem trabalha com isso ou não. Não é um investimento sem risco, né? É um investimento altamente arriscado, é mais arriscado que bolsa, é talvez o investimento mais arriscado do mercado. Eu chego a falar que por enquanto não é nem considerado investimento ainda. Tem muita gente que compara tu jogar numa roleta de um cassino. Pode ter retorno, como pode não ter. E ainda não podemos dizer que é investimento, porque ainda não foi transformado em dinheiro. A tendência é que vira um excelente investimento. Eu penso que é um investimento já. Eu acredito que sim.
Mas é um investimento de altíssimo risco, talvez um investimento de maior risco no mercado. Trabalha com aquele valor que você aceita, né? Uma oscilação maior, né? Porque é muito maior que qualquer moeda. Aí a gente trabalha aí com uma oscilação do 1,5%, 2% no dólar, já acha muito, né? Real e dólar. Então lá trabalha com 8, 10, 12, né? Então trabalhe sempre com o valor que você aceita risco. E tenta entender, né? Essa lógica. É importante convidar todos agora também. A Infomoney agora trouxe nada mais nada menos que o Fernando Urich, né? Um especialista aí em criptomoedas. Infomoney, que é do Grupo XP, hoje sai do Grupo XP, infomoney.com.br. Convido a todos lá para discutir investimentos lá. E tem a parte de criptomoedas agora, né? Então é uma realidade aí, cada vez mais vai estar presente. Mas é bom deixar o alerta para o investidor que é um investimento de altíssimo risco. Se for um investimento, agora o Ronaldo está dizendo que de repente nem é. Né? Então não caiam nessa aí do Bitcoin. E também tem várias operadoras que operam com fraude aí, tem poucas operadoras que fazem serviço de Bitcoin. Cuidado! E aí, vamos tentar entender, né, essa loja. Tem uns e-books muito legais lá na Infomoney, legais no Infomoney. Tem um livro muito bom do Fernando Urich, principalmente, é Bitcoin, né? É um livro que explica essa lógica, entender como é que funciona esse blockchain, que veio para mudar, né, a forma aí, que vai fazer com que cada um aí não precise mais de intermediadores, fazer operação aí, algo bem interessante, entender como é que funciona isso aí. Não apenas só entrar na manada, né? O Bitcoin vai subir, querendo ou não, né? Ela era cotada 2, 3 mil, hoje está 25 mil. Então, para ela subir 100%, hoje tem que ser 50 mil. Né? Então, quanto mais ela sobe, mais aumenta o risco. Como qualquer ativo financeiro. A gente já teve crise da tulipa, né? Tulipa holandesa, onde uma tulipa valia mais que uma casa em Londres. Né? Uma crise holandesa muito pesada. A gente já teve outras bolhas durante esse período aí nos Estados Unidos, onde uma casa valia 100 mil dólares, valendo 5 milhões. Né? Então, vai ocorrer ciclo, sempre é importante isso aí. E essas bolhas, elas são seguidas de um período de racionalidade do investidor e é muito parecido com esse período que a gente está vendo o pessoal correr para o Bitcoin. Exatamente. Né? Não tem cabimento o investidor que sempre teve um perfil conservador querer se formar para comprar. Exatamente, né? Não faz sentido. Então é essa corrida que deixa a gente receoso de ser ou não uma bolha, porque é bem um sintoma que a gente via, por exemplo, nas .com, mais ou menos em 1999. As pessoas compravam compravam ações de empresas de internet que não tinham nem sede, funcionavam numa garagem ainda, né? Então não tinha vendas, não tinha receita, era uma corrida irracional. E não só comprar, né? Desculpa ter Ronaldo interrompido, não só comprar apenas com uma questão de porque vai subir e deu, né? Entender essa lógica que vem o porquê que tá subindo não. E nós falamos muito de Bitcoin, mas tem muitas outras moedas surgindo e com aquela ideia do governo ter a sua concorrência de uma moeda fora que ela não tem o controle, de difícil rastreamento. A gente pode imaginar que daqui a pouco cada governo vai querer ter a sua moeda digital no mundo. Isso pode vir uma tendência mundial disso. Então, como a gente diz, é um mercado muito no início, é muito no começo. A gente não pode... Indica que é um bom investimento, mas a gente não pode nem garantir que vai ser um investimento futuro mesmo. Exatamente. Então, a dica aqui do pessoal da Conexão Esperata é estudar, entender, né? Lógico, cada vez mais a gente vai ver hoje muitas casas de análise, eles estão botando o relatório para entender como é que funciona essa forma que vai mudar. Então, indicar aqui um documentário aqui no Netflix, né? Banco versus Bitcoin, muito bom, fala sobre o Bitcoin Satoshi Nakamoto, né? Que foi o grande, que ninguém sabe quem é esse cara aí, mas desde lá de 98, né? Pessoas se uniam lá próximo ali da universidade para discutir, né, um protocolo, questão aí, como é que seria essa ideia do blockchain, e aí lá conta toda essa história, então para entender um pouco essa história, não apenas pensar como foi a crise da tulipa, né, na Holanda, mas sim entender o porquê vem essa subida, não só comprar apenas porque ela vai continuar subindo, e é o futuro, né, quando a gente fala, o futuro é isso. Futuramente, nos próximos programas, talvez a gente venha discutir um pouco dessa ideia do que é o futuro, justamente porque é uma moeda que não tem intermediadores, ela pode ser utilizada em intermediadores, então ela entra de cabeça, de frente com os bancos. Né? E é por isso que está existindo uma resistência grande, porque a tendência é que a gente tenha uma moeda descentralizada, sim, na internet. Isso vem desde o economista Milton Friedman previu em 99 o surgimento dessa moeda. Né? Então, se a gente pensar no ciclo de evolução tecnológica, de como que a gente faz as trocas, né, a gente
vai ter alguma coisa desse tipo. Exatamente. Né? Mas assim, a gente está entrando num mercado que vai entrar de frente com os grandes poderosos, então pode ser que demore bastante ainda. Exatamente. Pode ser que só troque a moeda, não seja o Bitcoin, né? Pode ser até o mesmo sistema blockchain, mas não propriamente o Bitcoin, né? O governo pode até manipular, vamos dizer assim, facilitando, tributando uma diferente da outra, por exemplo. Há controvérsias de que isso seja possível. Deixamos para o próximo. Show de Temos bola, assunto. show de bola, a Conexão Esperato mais uma vez, um altíssimo nível aqui. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Ranieri, obrigado, Ronaldo, aqui pela participação. Daqui 15 dias estamos de volta com mais temas polêmicos. Um abraço pro Eliseu lá, que daqui 15 dias vem com áudios, notícias dos Estados Unidos. Exatamente, Eliseu que está focado lá na época de balanços aí. O Eliseu, ele senta na sua cadeira e fica lendo aí praticamente as grandes oportunidades do mercado aí, sempre trazendo. Então, um abraço ao Eliseu que está nos ouvindo, aos demais aí, sócios da Esperato. Um abraço a todos, até 15 dias estamos de volta no Conexão Esperato.